Contemporânea está de volta conversando com Patrícia Volpato. Nós já falamos, né, Patrícia, sobre casamento, sobre família. E agora nesse bloco, nós vamos entrar um pouquinho no lado mais íntimo e mais feminino da Patrícia, né? Tá bom. Você teve, Patrícia, fases bem diferentes, né, bem distintas. Aos 17, você veio morar com seu irmão em Floripa para cursar arquitetura, né? Formada, você foi para o Paraná, terminou o noivado, voltou para a ilha e aí começa uma busca por si mesma, né? Você pode contar como é que foi essa sua trajetória? Na verdade, as mudanças sempre foram uma constante na minha vida. Até um pouquinho antes dessa história da faculdade, né, em função da profissão do meu pai, que trabalhava em banco. Então, a gente sempre mudou muito. Era 2 anos em cada cidade, enfim. E na época eu era muito tímida, então isso foi bastante difícil para mim. A vinda para Florianópolis aos 17 para cursar arquitetura foi um momento legal, assim, não digo morar sozinha, mas junto com meu irmão, que tinha 15 anos na época, então foi a primeira vez que a gente saiu de casa. E por que Florianópolis? Vocês já conheciam aqui? Por que Florianópolis? Como eu mudei muito, Floripa era o lugar, eu digo assim, é o lugar onde eu tenho as minhas raízes, apesar de não ter nascido aqui. E fiz a faculdade, acabei me formando, aí fui para Londrina, que minha família estava lá na época, porque consegui um trabalho muito legal, na época no maior escritório de arquitetura do norte do Paraná, que eu digo que foi a minha maior escola, né? Que foi aí que eu comecei a lidar com os projetos de interiores. E esses 6 anos que eu morei em Londrina, eu fiz aquele processo que todo mundo passa, namorei, noivei, né? Ia casar, não casei, aí acabei... Que bom, né? Aí acabei indo embora, né? Aí voltei para Floripa, porque aí a família continuava mudando e nessa época eu estava em Florianópolis e vim para cá para recomeçar a minha vida, em todos os sentidos. Profissionalmente, né? E emocionalmente também. Aí que eu digo que foi um momento bem marcante na minha vida. Eu estava com 29 para 30 anos e foi um momento assim, bom, que eu tive que recomeçar a minha vida. O que significa recomeçar a sua vida? Olha, recomeçar a minha vida significou, foi bem marcante, começar a olhar para mim. Porque nessa fase, até os 30, como eu falei, que eu vim de uma história de timidez, de não acreditar muito em mim. E foi um momento, assim, que parece que zerou tudo. Você não acreditava em você como uma boa profissional? Você não achava que você era capaz de assumir as responsabilidades? Eu era muito introspectiva. E foi um momento que eu comecei a olhar para mim. Então eu vim para Floripa, eu tive a oportunidade de trabalhar num bom escritório de arquitetura, né, por algum tempo. Depois fiz uma sociedade com uma decoradora, que foi a Beth Lang, uma grande amiga hoje, que a gente tem estilos bem diferentes de projetar, mas eu aprendi muito nos 2 anos que eu trabalhei com ela e me trouxe possibilidade de muitos conhecimentos na cidade, desde fornecedores até as pessoas da cidade. Te abriu leques. Me abriu leques. E foi um momento bem legal da minha vida, porque daí surgiram oportunidades, né? Desfeita a minha parceria com essa decoradora que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar sozinha, eu me voltei novamente para a arte. Então, eu comecei a fazer arte-terapia numa escola de arte aqui de Florianópolis. Enfim, acabei indo a Madrid, fiz um curso de arte, voltei, comecei a dar aula de pintura, de desenho intuitivo. Então foi um momento que eu estava entre a arte e a arquitetura. E aí me surgiu uma oportunidade, um convite para fazer um apartamento decorado na cidade, que hoje se faz muito, todas as construtoras fazem. Mas na época, né, era novidade. Nunca tinha sido feito em Florianópolis. E me deu assim aquele frio no estômago, né? E agora? Disse, era uma época que eu não acreditava muito no meu potencial, eu estava me procurando. Será que eu vou conseguir? E eu encarei, sabe, esse desafio e fiz o primeiro apartamento de alto padrão de Florianópolis, assim, fui atrás, né, dos fornecedores. Na época eu era uma arquiteta desconhecida, mas eu tive o apoio dos melhores fornecedores da cidade. Quer dizer, na época, assim, você pegar um apartamento de uma construtora e encarar isso como uma amostra de decoração era no mínimo uma ousadia, né? Claro. Mas eu tive apoio dos melhores da cidade, que hoje são meus parceiros até hoje, que eu estou com 11 anos de escritório próprio, apesar dos 20 de profissão, mas 11 de escritório próprio. E foi um sucesso. Fez a sua cara. Foi. E foi um sucesso tão grande, que em seguida eu abri meu escritório. Com 1 ano e meio eu ganhei o primeiro prêmio do Núcleo. Quando você foi abrir seu escritório? Você não deu aquele frio na barriga? Porque criar um escritório tem um custo. Sabe que não, Ali, porque foi o... Porque é empreender, né? Aí você entra com o seu empreendedorismo. Não, mas foi como eu ainda, depois de montar esse apartamento, eu ainda trabalhei 1 ano em casa e tal. E eu estava com muita procura de projeto. Eu montei meu escritório, primeiro numa sala de 23 metros quadrados, né, com 2 estagiárias juntos, e a gente tocava 40 projetos ao mesmo tempo. Tudo em função do decorado. Legal. Mas enfim, o legal disso tudo foi eu descobrir a minha força. Aí a luz veio para fora.
Porque essa história de você dizer que você é tímida, isso é uma ilusão. Ninguém nasce tímido. Se você olhar para uma criança pequena, ela assim, tem essa energia. A vida vai tirando isso de alguma maneira. Claro. Então, esse resgate foi muito legal. Porque quando você descobre essa luz que você tem dentro de você é capaz de fazer tudo. De que você pode. Você pode. E aí a coisa não parou mais. Só basta acreditar. Basta acreditar. Na verdade, eu desenvolvi todo um lado muito yang, sabe? De fazer, de ser independente. Aí eu conquistei minha independência financeira, eu fui atrás, o escritório cresceu, a equipe cresceu, eu busquei parcerias, né, no mercado. Veio tudo junto. Tudo junto, a coisa foi crescendo. A gente sabe que atualmente você revelou toda essa sua força criativa, o seu potencial de empreendedorismo, conquistou sucesso profissional, ama a natureza, já foi várias vezes a Fernando de Noronha. Sua vida íntima hoje, a Patrícia, na sua intimidade, na vida íntima, ela ainda busca esse equilíbrio? Eu estou buscando sempre o equilíbrio. Eu acho que, sabe, em sempre tudo tem a que eu dúvida, faço, né, Patrícia? Porque, como eu disse assim, eu hoje, o que é equilíbrio para mim? Sabe, é morar nesse lugar delicioso, é acordar de manhã, ver o sol nascer dessa varanda com meu marido, a gente descer para a praia, caminhar nessa praia cheia de gaivotas, na maior paz. Então, assim, a gente está num momento muito nós dois, né? De estar aqui junto nessa varanda, tomando café da manhã, sabe? E buscando. E com essa natureza exuberante. Fernando de Noronha. Eu, nos últimos 4 anos, fui 8 vezes para lá. Era o meu refúgio. Quanto tempo você ficou em Fernando de Noronha? Sempre 10 dias. 10 dias? Menina, fiquei 10 dias quase que louca. Eu quase amo. matei o Gustavo. Eu falei assim, 7 dias tá ótimo, vou pra São Paulo fazer compra. Então dá pra ver que você gosta realmente, é um lugar né? que tem uma natureza muito forte. Tem uma força muito então, boa. assim, eu tava estressada, eu ia para Fernando de Noronha. Só que hoje eu descobri que Fernando de Noronha está na porta de casa. Então a natureza não é. Florianópolis tem muito isso. Tem isso, sabe? Santa Catarina como um todo, né? A gente tem muitos lugares lindos em Santa Catarina. Que coisa boa você poder ver o sol nascer, ver a lua, tem uma pedra ali que você senta e vê a lua nascendo aqui na frente, que é uma coisa. Do ladinho, né? E que, na verdade, assim, a natureza lá mexia muito comigo, porque assim, você está sentada na praia, tomando um suco, olhando o mar, aquilo parece uma eternidade, você está vivendo o momento. Então, para mim, foi muito importante aquele lugar de viver um momento, a gente tem que trazer isso para a vida. Aqui, aquele pôr do sol entre as duas rochas, o sol né? que existe é o hoje, o ontem já foi, o amanhã não existe. É verdade. Não dá para vir. Porque ser mulher é tu olhar para a tua força, porque a mulher tem muita força, né? Muita. E se você for pensar, o teu companheiro se apaixonou pela mulher que tu és, porque quando ele te viu, ele te viu. Se tu começa a te moldar ele, você se perde daquilo que, na verdade, né? Você e foi o que conquistou, que encantou. É verdade. E é isso que as mulheres têm que tomar cuidado. Esse é um recado para as mulheres. Então, na hora assim que cadê a Patrícia? Acorda, daí olha para você, né? Olha para você. Exatamente, olha para você, sempre. Pessoal, fique com a gente que daqui a pouco nós voltamos com um pouquinho mais de Patrícia Volpato. Fica aí.